Eu quero falar com você, meu amigo e irmão, você que está na igreja há tanto tempo. De repente você, há muitos anos, até prega a palavra de Deus, evangeliza, leva as pessoas para a igreja para buscarem a Deus. De repente você é uma pessoa que está na obra de Deus há vários anos, quem sabe 20 anos, 30 anos, 40 anos. E ultimamente você tem ido orar e lembrado dos seus pecados, lembrado da sua vida passada, e você tem ficado muito desanimado com aquilo que tem vindo à sua memória, porque você está descobrindo agora que você passou a vida inteira pecando contra Deus na prática do pecado. E o que é pior, ao mesmo tempo que você pregava, ao mesmo tempo que você fazia a obra de Deus, de repente você tem lembrado dos adultérios, das falcatruas, você tem lembrado de tanta coisa vergonhosa que você andou fazendo por essa vida afora. De repente até perdeu um casamento, mesmo servindo a Deus. Perdeu seu casamento por causa dos seus erros. De repente perdeu igrejas por causa dos seus pecados. Mas você continua pregando. Você continua na obra de Deus. Mas porém agora, passados-se 10 anos, passado 20 anos, você começa a se entristecer e reconhecer que a sua vida foi um fracasso moralmente, foi um fracasso espiritualmente, mas você, ao mesmo tempo, continua pregando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus. Hoje em dia você ora mais. Hoje em dia você já está se afastando do pecado. Mas sempre que você vai orar, vem na sua memória os erros do passado. E isso, às vezes, te dá um desânimo. Você, quando está orando, e você começa a lembrar de tudo que você fez, você começa a ficar com vergonha e dá vontade até de parar de orar. E você já está admitindo que você nem merece falar no nome de Jesus. Você já está admitindo, reconhecendo que você não merece pregar. Dá vontade de mudar de cidade, de ir para um lugar bem longe, onde ninguém te conhece, e começar uma nova vida. Mas eu queria direcionar essa palavra exclusivamente para você, meu amigo. E quem sabe, minha amiga também, que está passando por isso. Tem jeito para você. Nosso Senhor, sabe o que Ele está dizendo para você? Arrepende-te. Se você está com vida, se você está vivo ainda, arrependa-se. É só não fazer mais. É só mudar de vida. Confessa os seus pecados ao Senhor. Todos os pecados que você lembrar que você viveu praticando, confesse ao Senhor, peça perdão e seja fiel de agora em diante. Jesus diz aqui em Apocalipse 3:3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Veja, meu amigo, minha amiga, Deus, Ele é muito longânimo. Deus não é como
o homem é. O homem não é longânimo. O homem não tem paciência. O homem não espera. Mas Deus, Ele tem o atributo da longanimidade. Ele é paciente. E se você está vivo até hoje, veja, eu queria dizer para você que você, pregando a palavra de Deus, de repente até amando Jesus, mas você estava na prática do pecado, esse tempo todo, quem sabe 10 anos, 20 anos, no adultério, na mentira, no roubo, nos negócios ilícitos. Você correu muito risco. Você poderia ter morrido num acidente, você poderia ter contraído uma doença terrível, que fosse consumindo o seu corpo aos poucos. Você poderia ter sido muito mais humilhado do que de repente você foi por causa dos seus erros. Mas Deus, segundo a sua longanimidade, a sua bondade, te permitiu ficar vivo até hoje. Para que você viesse se arrepender, mude de vida. Não importa o seu passado, se a partir de agora você fazer o que Jesus está mandando, arrepende-te. Você sabe, meu irmão, minha irmã, você sabe que você conhece a Bíblia. Jesus não está falando arrepende-te apenas para os pecadores incrédulos, para as pessoas do mundo. Ele está falando para a igreja também. Basta ler as 7 cartas do Apocalipse, quantas vezes Jesus diz, arrepende-te. Nós citamos um exemplo aqui, Apocalipse 3:3. Jesus não está falando aqui para pessoas que não eram dele, não. É para pessoas que faziam parte da igreja. Arrepende-te. Provavelmente até para o anjo lá da igreja em Sardes, para o pastor lá, arrepende-te. Existem muitos casos, mas muitos mesmo, de pastores que estão na obra até hoje, mas que viveram a vida toda pecando, viveram a vida toda no adultério, traindo a mulher, viveram a vida toda na vergonha. E o pior, todo mundo ficou sabendo. Existem pastores hoje, missionários e mulheres cristãs também, que hoje sentem vergonha de lembrar do seu passado. Sofreram até condenação, juízo, castigo de Deus por causa dos seus pecados. Mas o tempo teve que passar 10 anos, 20 anos, 30 anos para a pessoa cair em si e dizer, eu vivi a vida toda pecando. Minha vida foi um fracasso moralmente e espiritualmente, mas o que importa é da agora em diante. Confesse os seus pecados ao Senhor, arrependa-se. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Eu termino dizendo para você aquele trecho da palavra de Deus que você já conhece tão bem quanto eu. Meus filhinhos, 1 João 2:1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, que está na obra há tanto tempo e viveu sempre pecando contra Deus, arrependa-se hoje mesmo, deixe o Espírito Santo continuar agindo na sua vida. Sinta essa tristeza, sinta essa vergonha, se humilhe diante de Deus, peça perdão e creia que Jesus quer que você conserte a partir de hoje, que você não deixe de fazer o que é certo. Continue pregando, continue fazendo a obra de Deus, mas pare de fazer o que é errado de uma vez por todas. Nunca mais faça, se arrependa, em nome de Jesus. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Você ouviu uma palavra com o pastor
Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.